Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Mais uma vez vamos estudar a palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é o seguinte: nós somos salvos pela graça, né? Nós somos salvos pela graça em Jesus Cristo, né? Jesus morreu na cruz por nós somos salvos pela graça. Que o sentido da palavra graça, por exemplo, quando você quer perguntar a uma pessoa o nome, pode utilizar também assim: qual é a sua graça? Qual é o seu nome? Dizer, né? Então, assim, a graça é a pessoa, a graça é Jesus. Então, nós somos salvos pelo mérito de Cristo na cruz, por nós. Então, nós temos que entender uma coisa: nós somos salvos pela graça, mas salvos do quê? Esse que é o sentido da palavra. Nós somos salvos da graça, mas do quê? Do nosso pecado, porque Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Entendeu? Jesus se ofereceu para morrer em nosso lugar por nossos pecados. Porque desde Adão e Eva nós passamos a ser pecadores, porque Adão e Eva, nossos primeiros pais, transgrediram a lei de Deus. Transgrediram a ordem de Deus. Então lá em Isaías 59, verso 2, Isaías 59, verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então, as nossas iniquidades, os nossos pecados, faz separação entre Deus e nós, entre nós e Deus, nosso pecado. Porque assim, Deus ele ama um pecador, mas ele não ama um pecado. Tem que ficar bem claro isso. Nosso Deus eterno, ele ama o pecador, o ser humano, mas não ama o pecado. E o pecado faz uma separação entre Deus e nós, entre nós e Deus. Uma separação. As nossas iniquidades. Né? Então, o assunto é o seguinte: nós somos salvos pela graça, e a graça é Jesus Cristo. Jesus morreu por nós. De quê? Morreu de quê? Por quê? Por nosso pecado, certo? Então, assim, de acordo com a palavra de Deus, o que é pecado? Nós temos que entender o que é pecado de acordo com a palavra de Deus. Está escrito: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, está escrito. Então, lá em 1 João 3, 4, João 3,4 dá a definição de pecado. 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, de acordo com a Bíblia aqui, o significado de pecado está aqui em 1 João 3, 4. É a transgressão da lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então essa é a resposta. Mas tem tradução de Bíblia que fala iniquidade, pecado, iniquidade e tal. Mas é o mesmo dizer de transgressão de pecado. Pecado. Né? Então Jesus morreu por nossos pecados, por nossas transgressões. Meus queridos, se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar, nós estaríamos perdidos. Se Jesus não tivesse morrido por nosso lugar, nós estaríamos perdidos. Então nós somos salvos pela graça de Cristo, porque nós fomos transgressores da lei de Deus, desde Adão para cá. Nós somos considerados pecadores, transgressores da lei de Deus, dos primeiros pais nossos para cá. Certo? Aí depois de Adão e Eva, houve uma separação. A iniquidade, nosso pecado de Adão e Eva para cá, houve uma separação. Então, o que cabe a nós é nós aceitar Jesus como seu Salvador, reconhecer e se arrepender. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado. Então, compreendeste agora o que significa pecado de acordo com a Bíblia? Em 1 João 3, 4. Que é a transgressão da lei de Deus.
1 João 3, verso 4. Então, se nós continuarmos sendo transgressores da lei de Deus aqui nesse mundo, nessa vida, se lá em Romanos, vamos lá para Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, glória a Deus. Então, o salário do pecado é a morte. Entendeu? O salário do pecado é a morte. Então, se nós, seres humanos, continuar no pecado, como que vai para a graça de Cristo em nossa vida? Então, se o salário do pecado é a morte, nós temos que recorrer a Cristo, aceitar Jesus como seu Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14, 6. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom que Deus nos dá através de Cristo é a vida eterna. É lá em 1 João 2, 1 João 2, verso 4 diz assim, 1 João 2, verso 4, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos de Deus, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, meus queridos, a pessoa dizer que conhece os mandamentos de Deus, de acordo com 1 João 2, verso 4, é mentiroso e nele não está a verdade. Nele não está a verdade. 1 João 2, verso 4. Então, graças a Deus que a lei de Deus, os 10 mandamentos de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, Êxodo. Vocês puderem ler depois todinho, do 3 ao 17. Lá está o 10 mandamentos escrito pelo dedo de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 31, verso 18, diz que o mandamento de Deus foi escrito pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, verso 18. E Deuteronômio também 10, e 1 em diante. De 1 ao 5. Deuteronômio capítulo 10, de 1 ao 5. Lá diz que a lei de Deus, o 10 mandamentos, foi escrito pelo dedo de Deus. Então assim, aqui 1 João fala, se a pessoa dizer que conhece a lei de Deus, mas não guarda, é mentiroso, nele não está a verdade. Vou ler de novo aqui. Aquele que diz eu conheço, diz que conhece o mandamento de Deus e não guarda, 1 João 2, verso 4, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Está escrito na palavra de Deus, não sou eu que estou falando, meus queridos. Então a transgressão da lei de Deus é pecado. Lá em 1 João 3, verso 4. Jesus morreu na cruz por nós, por nossos pecados. Nós somos salvos pela graça. A graça é Cristo, a graça é uma pessoa, é Cristo. Jesus morreu por nossos pecados. O que é pecado de acordo com a Bíblia? Lá em 1 João 3, 4. É a transgressão da lei de Deus. Aí lá em João Grande, o João dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, lá diz assim,
capítulo 14, verso 15. Se me amais, melhor dizendo, está escrito aqui, guardarei os meus mandamentos. Então, se me amas, Deus está dizendo aqui, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, como que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não guardo o mandamento de Deus? João 14, verso 15. E no verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, João, capítulo 14, verso 15 e o verso também 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, meus queridos, está aqui na palavra de Deus. Que nós possamos amar a Deus, como está escrito na palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos estudar cada dia mais a palavra de Deus. Um grande abraço. Até mais. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Evangelize esses vídeos. Tem mais aí no meu canal aí. Procura meu nome aí. Queria que você veja as caras dos vídeos. Aí você escolhe o que você quer assistir e compartilha, evangeliza para as pessoas. Para que não seja só para nós, mas que nós possamos compartilhar. Inscreva no canal, assine o sininho, dá um like. Que Deus vai abençoar você, meu querido e minha querida, meu jovem, minha jovem. Um grande abraço, até mais, fique com Deus.